Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Nessa nossa aula, iremos resolver os exercícios de Química sobre atomística. Eu sou o professor Paulo e vamos trabalhar nessa nossa aula com algumas questões. Então, aqui no nosso canal Professor P, iremos resolver questões de Química, falando sobre modelos atômicos, enfim. Vamos para a nossa primeira questão. Iremos, nós estamos observando alguns modelos atômicos, né? Então essa questão pede para você indicar, indique respectivamente os modelos propostos aí, os modelos atômicos propostos, né? Então, as ideias de diferentes cientistas tiveram uma grande contribuição para a moderna teoria atômica. As figuras abaixo, 1, 2 e 3, indicam respectivamente os modelos atômicos propostos por. Então, o primeiro modelo foi proposto por quem? Quem foi que trouxe o modelo atômico contendo essa estrutura, um núcleo e uma eletrosfera? Esse modelo atômico foi proposto por Rutherford. Trouxe o átomo contendo o núcleo e uma eletrosfera. Esse outro modelo, parecendo uma esfera maciça, indivisível, indestrutível, essas ideias e essas falas foi de Dalton. Então, o modelo de Dalton. Esse outro modelo atômico, trazendo aí partículas negativas mergulhadas em uma massa positiva, foi o de Thomson. Então, tu vai lá buscar a alternativa que traz, respectivamente, a sequência dos modelos atômicos baseados nos autores. Então, primeiro, Rutherford, segundo, Dalton e o terceiro, Thomson. Então, vejam aí uma questão simples, uma questão fácil de identificação dos modelos atômicos. Tranquilão? Próxima questão. Questão número 2. Questão número 2 também vem com ideias sobre Dalton, sobre Thomson e Rutherford. Na letra D também, mais uma vez, Dalton e na letra E, Thomson. Então, vamos ler o texto da questão. As diferentes propostas para o modelo atômico sofreram modificações que estão citadas cronologicamente. Qual das associações entre o autor, então ele quer a associação entre o autor e o seu modelo, que está incorreta. Cuidado com essa palavra, ele quer a incorreta, ele quer a associação incorreta. Então vamos lá. Dalton, modelo de Dalton, na letra A ele diz, Dalton falou que o átomo possui partículas indivisíveis. Falou sim, Dalton falou isso, né? Falou que os átomos são indestrutíveis, Dalton também falou isso. E Dalton falou também que os átomos são imperecíveis. Então as afirmações aqui condizem com as ideias de Dalton. Portanto, não é a resposta, ele quer incorreta. Na letra B, vem Thomson. Thomson disse que o átomo é uma esfera positiva com cargas negativas internas. Thomson falou isso realmente, que o átomo era esférico, continuando com a ideia de Dalton, né? Thomson ainda continua com essa ideia, dizendo que o átomo é uma esfera positiva com partículas negativas. Está correto o que ele fala, não é a resposta, ele quer a incorreta, né? Rutherford falou que o átomo é nuclear com elétrons em torno desse núcleo. Então, Rutherford falou tudo isso aqui, que o átomo tinha núcleo, que o átomo tinha elétrons ao redor do núcleo, né? Então, está coerente, está correto o que está falando a letra C. Na letra D, ele diz assim no texto, Dalton falou que o átomo é nuclear. Não, Dalton não falou que o átomo ele é nuclear. Dalton não falou nada de átomo nuclear. Então, quem falou de átomo nuclear foi Rutherford. Portanto, essa daqui é o gabarito da nossa questãozinha aí, tá bom? Já que ele quer incorreta. Só para justificar a letra E. A letra E diz o seguinte, que Thomson trouxe a ideia do modelo dele chamado de pudim de passas. É verdade, Thomson falou realmente que seu modelo atômico é o modelo pudim de passas, ok? Portanto, segunda questão, gabarito, letra D de dado. Próxima questão, questãozinha número 3. Na questão número 3, ele pede algo sobre o modelo atômico de Rutherford. Então, olha, o modelo atômico de Rutherford não propôs, cuidado, aí está
falando, não propôs. Rutherford não falou especificamente o que. Rutherford falou de nêutrons, falou. Rutherford falou de prótons, falou. Rutherford falou de núcleo, falou. Rutherford falou de elétrons, também. Então, Rutherford falou de tudo isso aqui, que o átomo tinha nêutrons, prótons, elétrons, que o átomo tinha um núcleo. O que ele não falou foi sobre radiação. Então, gabarito, letra E. Ele não falou de radiação. Ok? Tranquilão? Mais uma questãozinha número 4. A questão número 4 diz: as partículas fundamentais de um átomo são. Quais são as partículas fundamentais de um átomo? De um átomo, prótons, nós vimos, nêutrons e elétrons. Então, olha, prótons, nêutrons e elétrons. Qual o gabarito da questão? Prótons, nêutrons e elétrons. Letra D é o gabarito dessa questãozinha. Então, questão número 4, o gabarito é a letra D de dado. Próxima questão. Na quinta questão, ele pede o seguinte: assinale a afirmação falsa. Ele quer a afirmação falsa. Então, vamos para a letra A. Na letra A, traz o seguinte texto: no núcleo dos átomos, encontramos prótons e nêutrons. Verdade o que diz isso aqui, viu? Verdadeiro isso aqui. Então, ele quer a falsa. Na letra B, ele fala: os elétrons estão localizados na eletrosfera. Verdade isso aqui. Segundo o modelo de Rutherford, os elétrons estão na eletrosfera. Isso aqui também é verdade. Letra C. O núcleo é a região central do átomo. Verdade também. O núcleo fica no centro do átomo. Ok? Letra D. Prótons e elétrons possuem cargas elétricas opostas. É verdadeiro, porque os prótons são positivos, não é verdade? E os elétrons são negativos, então eles têm cargas opostas. Então, essa daqui também é verdadeira. Letra E. Letra E diz o seguinte: os prótons têm carga positiva. Com certeza, os prótons apresentam carga positiva. Gente, e agora? Já que todas as alternativas são verdadeiras e ele quer a falsa, qual é o gabarito dessa questão? Então, essa questão é uma questão de um vestibular que foi anulada. Ela foi nula. Não tem gabarito. Ok? Então, anotem aí no seu rascunho. Tá bom? Beleza? A questão 5 foi nula de um vestibular. Obviamente, o texto eu dei uma resumida aqui. Tá? Sexta questão. É correto afirmar sobre a partícula fundamental do átomo. Então, o que é correto afirmar sobre a partícula fundamental do átomo? De carga elétrica positiva. Já deduziu aí quem é essa partícula de carga elétrica positiva? Então, vamos lá. Sobre essa partícula aí de carga elétrica positiva, ela se encontra na eletrosfera? Não, ela não está na eletrosfera. A carga elétrica positiva que nós falamos aqui, ela não está na eletrosfera. Essa carga elétrica positiva, ela é o próton. Então, o próton é que tem carga elétrica positiva. Então, é ele está no núcleo, não na eletrosfera. Na letra B ele diz: essa partícula que tem carga elétrica positiva possui carga oposta à do nêutron? Não, ela não possui carga oposta do nêutron. Por quê? Porque o nêutron é zero. O nêutron, quem é que tem carga oposta ao nêutron? Ninguém. Não existe carga oposta ao zero. Ok? Então, não é resposta. Sobre essa partícula positiva aí, ó. Ela chama-se próton? Sim, com certeza. Chama-se próton. Então, letra B, letra C, aliás, é o gabarito da questão. Vamos discutir as alternativas D e E. Sobre essa partícula positiva, ela possui massa desprezível? Não. Os químicos consideraram massa desprezível o elétron, que o elétron tem massa muito pequena. Não é isso? Letra D. Sobre essa partícula positiva, ele tem massa zero? Não. O próton, ele tem massa
uma unidade de massa atômica. Então, já achamos o gabarito da questão. Letra C é a questão, o gabarito da questãozinha número 6. Vamos para a questãozinha de número 7. Questãozinha de número 7. A questão traz o seguinte texto. Uma das partículas fundamentais do átomo localiza-se no núcleo, tem carga positiva e unitária e massa igual a 1. Quem é essa partícula? Fizemos agora há pouco uma questão, aí ficou fácil. Essa partícula é o próton. E o próton é quem tem carga positiva e massa relativamente, né? 1. Tranquilo, pessoas? Então tá aí, o gabarito letra D da 7ª questão. A 8ª questão traz o texto. A substância de uso cotidiano, soda cáustica, usada para desentupir caixa de gordura, ela é representada pela fórmula NaOH. Ok? Vamos ver o que é que ele pede. Os elementos constituintes deste composto são. Então, aqui nós temos que elemento? Esse elemento aqui, o Na, vocês sabem? Esse elemento O, vocês sabem? O elemento H, sabem? Então, gente, o elemento Na é o sódio. Onde é que temos sódio aqui? Ó? Sódio temos aqui, sódio temos aqui. O elemento O é o oxigênio. Oxigênio temos aqui, aqui é ozônio. Então, acabamos de achar o gabarito. O ozônio é o O3, tá? O O aqui sozinho é oxigênio, o ozônio é o O3. E hidrogênio. Então, o gabarito dessa questãozinha aqui, letra C, sódio, oxigênio e hidrogênio. Tranquilo, pessoal? Facinho, facinho? Vamos para uma próxima questão da nossa atividade. Nessa 9ª questão, ele traz o texto falando o seguinte. Um elemento químico é caracterizado... Opa, borrei aqui, mas não tem problema. É caracterizado pelo... Um elemento químico é caracterizado pelo seu número atômico? Sim. Cada elemento apresenta um número atômico próprio, tá? Então, ficou um pouco borrado aqui também. Eu tenho que treinar mais aqui o uso desse mouse. Então, o elemento químico, ele tem representação Z, que é a identidade do átomo. Então, ele é caracterizado sim. Então, isso aqui é verdadeiro. É caracterizado pela carga nuclear? Verdadeiro também. Porque o número atômico está relacionado com os prótons, que é quem tem carga nuclear lá no átomo. O elemento químico ele é caracterizado pelo número de nêutrons? Não. Essa daqui está falsa. O elemento químico é caracterizado pelo seu número de massa? Também não. É caracterizado pelo número atômico, pelo número de prótons. Ele é caracterizado pelo seu símbolo? Ora, sim, com certeza. O hidrogênio, eu conheço ele por causa do símbolo dele. Eu conheço o C, que é o carbono, por causa do símbolo. Então, é caracterizado sim. Então, nós temos aí a alternativa 1, 2 e 4. Então, o gabarito que traz a alternativa 1, 2 e 4 é a letra 1. Aliás, 1, 2 e 5, né? Perdão. 1, 2 e 5. O gabarito que traz aí essa sequência de itens corretos é a letra B. 1, 2 e 5. Tá certo, pessoas? Tranquilo? Vamos para a nossa próxima questão. Na próxima questão, ele vai falar de símbolos dos elementos químicos. Então, ele pede aí o seguinte. Os símbolos dos elementos flúor, prata, ferro, fósforo e magnésio são, respectivamente, flúor é o F, prata, Ag, ferro,
Deu uma borrada. Ferro é o Fe. Fósforo é o P, o fósforo. Magnésio Mg. Então vamos ver a sequência: flúor, prata, ferro, fósforo que é o P e magnésio. Flúor, ó, prata, Ag, ferro, fósforo e magnésio. Gabarito letra C. Então essa questão trouxe aí o reconhecimento dos símbolos dos elementos químicos. Ok? Tranquilo? Questão número 11. Eu dei uma borradazinha aqui, eu estou meio destreinado nesse mouse aqui, ele não está muito bem. Mas vamos lá. Questão número 11. Um átomo que possui 20 prótons, 22 nêutrons e 20 elétrons apresenta, respectivamente, número atômico e número de massa. Então, ele traz os dados e veja o que é que ele está pedindo. Ele traz número de prótons, 20, número de nêutrons, 22 nêutrons, número de elétrons, vamos lá, número de elétrons, quantos elétrons ele trouxe? 20 elétrons. Entregou as informações do texto e ele pede número atômico. Poxa, o número atômico ele é indicado pelo número de prótons, né? Então, olha, ele tem 20 prótons, então seu número atômico é 20. E o número de massa? Ó, número de massa, tá? Então, seu número de massa é quando nós somamos prótons mais nêutrons. Lembra da formulazinha? Para acharmos a massa, são os prótons mais nêutrons. Então, nós iremos fazer aí a determinação do número de massa. Quantos prótons? 20. Opa, com o zerinho pequenininho. Quantos são os nêutrons? Nêutrons, 22. Pronto, quanto vai dar essa massa? 42. Eita, quase saiu da tela. 42. Então, o número atômico 20 e o número de massa 42. Número atômico 20 e número de massa 42. Gabarito letra D, de D de dado. Tranquilo, pessoas? Vamos para a próxima questãozinha aí. Próxima questão, ele já traz a representação aí do elemento cloro. Em cima traz o número de massa e embaixo seu número atômico. Vamos ver o que é que ele pede. O número de prótons, de elétrons e de nêutrons do cloro é, respectivamente. Espera aí, quantos prótons? Vamos determinar. Quantos prótons? Os prótons é indicado por esse número de baixo, que é o número atômico, 17 prótons. Quantos elétrons? Vamos ver aqui a quantidade de elétrons dessa espécie aí. Opa! Quantos elétrons? Elétrons. Se ele é um átomo neutro, não tem carga nenhuma. Nós vimos aí numa aula, na videoaula, nosso material da apostila também tem. Se ele é um átomo neutro, ele vai apresentar a quantidade de prótons, né, igual a quantidade de elétrons. Ficou borradão aqui, né, gente? Aqui eu baguncei foi tudo. Então, vamos lá. Vou corrigir aqui. Prótons. 17. Opa. Elétrons. Tudo desproporcional, mas tudo bem. Vamos nós. 17 elétrons. E a quantidade de nêutrons. Falta a quantidade de nêutrons, né? Vamos lá.
quantidade de nêutrons. Como é que nós determinamos a quantidade de nêutrons de uma espécie? Nós fazemos a massa menos o número atômico. Então, 35 menos 17, 18. Então, respectivamente, 17, 17, 18. Ok? Letra C é o gabarito. 17, letra C aqui, 17 e 18. Entendeu, pessoal? Tranquilo? Então, tá aí, respondida a questão número 12. Vamos para a questão número 13. Dentre as espécies químicas, tem as espécies representadas aqui, as que apresentam átomos cujos núcleos possuem 6 nêutrons. Então, vamos determinar o número de nêutrons de cada um para respondermos essa questão. Esse elemento aqui tem quantos nêutrons? Como é que nós achamos o número de nêutrons de uma espécie? Nós fazemos o número de massa menos o número atômico, 9 menos 5, para achar o número de nêutrons, 4. Vamos procurar o número de nêutrons de todos para resolvermos essa questãozinha aí, né? Qual o número de nêutrons desse elemento aqui? Mais uma vez, massa menos número atômico, 10 menos 5, 5, tá? Vamos achar o número de nêutrons desse outro aqui. O número de nêutrons do boro, que tem número de massa 11. Então, 11 menos 5, número de nêutrons, vai dar 6. Vamos para o número de nêutrons desse carbono, que tem massa 10, número atômico 6. Então, o número de nêutrons dele vai dar 10 menos 6, 4. 4 vai ser o número de nêutrons desse aqui. Número de nêutrons desse aqui. Então, vejam bem que nós estamos calculando o número de nêutrons de cada um, sempre usando massa menos o número atômico. Massa menos o número atômico aqui vai dar 6. Opa, ficou borradão aqui. Esse que ficou tranquilo. E esse aqui vamos determinar o número de nêutrons dele aqui, ó. Né? Deixa eu dar uma separada. Número de nêutrons aqui, 14 menos 6. Nós iremos achar 8 o número de nêutrons. Então vamos lá. As que representam átomos cujos números possuem 6 nêutrons. Quem possui 6 nêutrons? Olha aqui, quem possui 6 nêutrons, esse e esse, né? Então vejam aí, átomos que possuem 6 nêutrons são. Então quem tem 6 nêutrons é o boro, 11, ok? E o outro foi o carbono, 12. Então vamos lá, o boro 11, ó, aqui ó, número atômico 5, e o carbono 12 com número atômico 6. Portanto, o gabarito da questão, letra B. Ok, pessoal? Então, vamos lá para nossa próxima questão. Nossa próxima questão, questãozinha de número 14, ele vai falar aí do íon. Nós estudamos já esse tema, os íons. Tranquilo? Então, ele diz o seguinte aí, ó. Ele vai trazer o seguinte. O nome que se dá ao íon carregado negativamente. Como é que nós damos o nome do íon que é negativo? Ânion. Íon negativo se chama ânion. O íon positivo se chama cátion. O negativo se chama ânion. Então, aqui é o gabarito dessa questãozinha aí. Entendeu, pessoas? Tranquilo? De boa? Vamos para a questãozinha de número 15. Na questão número 15, ele traz a representação de um íon também. Vamos ver o que ele fala. Ele diz assim, quando se compara o átomo neutro enxofre com o íon sulfeto, verifica-se que o segundo possui, então, o segundo. Você vai fazer o seguinte, você vai comparar o átomo de enxofre, o átomo neutro de enxofre, com o íon sulfeto. Então, ó, vou colocar ele aqui embaixo. O átomo
enxofre comparando com o íon sulfeto. Tá? Joia? Valeu? Pronto. Então, ele quer que você diga algo sobre o segundo. Então, é o segundo. Certo? Então, ele diz assim: verifica-se que o segundo possui. Esse segundo possui, olha a letra A, um elétron a mais e mesmo número de nêutrons. Não. Nós vimos que o átomo nêutron e o seu íon, eles irão apresentar mesmo número atômico, né? Se o número atômico do íon for X, do átomo nêutron também é X, certo? Mas a letra A está falando de número de elétrons. Eu tenho um átomo nêutron e eu tenho o íon negativo. O íon negativo, ele vai apresentar mais elétrons realmente, né? Ele está dizendo um elétron a mais. Só que nesse caso, ele tem carga menos 2. Se ele tem carga menos 2, ele tem 2 elétrons. Ele não tem um elétron, ele tem 2 elétrons a mais e não um, certo? Então, o íon aqui ele tem 2 elétrons por causa da sua carga. Ele tem 2 elétrons a mais e não um. Bom, gente, então vejam bem. O número de nêutrons a mais 2 nêutrons. O átomo nêutron, ele apresenta a quantidade de nêutrons igual à quantidade de nêutrons do seu íon. Então, o número de nêutrons não muda. Então, quando um átomo se transforma em um íon, o número de nêutrons continua o mesmo. O número atômico também continua o mesmo. Ok? Então, não vai mudar o número de nêutrons. Não muda o número de nêutrons. Então, não é a resposta. Ok? Ele está dizendo na letra C, um elétron a mais. Então, nós já vimos que ele não tem um elétron a mais. Ele tem 2 elétrons a mais. Então, letra A, elimina. Letra B também. Letra C, vamos para a letra D. Está dizendo que esse último, segundo, tem 2 elétrons a mais. E mesmo número de prótons. Verdade, ele tem 2 elétrons a mais. Olha a carga, 2 elétrons, negativo, menos 2. E mesmo número de prótons. Sim, ele tem o mesmo número de prótons, que o número de prótons desse é X, desse também é X, por se tratar da mesma espécie simbólica. Tá bom? Então, gabarito, letra D. Letra E, 2 prótons a mais. Nós vimos que a quantidade de prótons não muda, então nós eliminamos aí o número de prótons. Tá certo, pessoal? Entendido aí sobre essa questãozinha aí, ok? Uma questão que fala de íon e átomo neutro. Tranquilo, pessoas? Então, por hoje é só. Nossa aula aí feita. Revisem, façam aí as questõezinhas com as continhas. E muito obrigado por assistir a nossa aula de hoje. Bons estudos e sucesso. Ok? Então, professor Paulo, às suas ordens. Um abração.